perdeu a visão aos 4 anos de idade e encontrou no cavalo uma forma diferente de enxergar a vida. No episódio desse final de semana, a gente vai conhecer a história de Marcele. É uma menina de ouro, a gente vê que ela não tem visão, mas ela enxerga com o coração. A gente também vai falar sobre saúde. Você sabia que o estresse provocado por dores musculares, contraturas, podem provocar cólica? É isso mesmo. Tudo isso é uma comunicação silenciosa que precisa do equilíbrio do sistema nervoso do cavalo, sistema nervoso central. Por isso que o cavalo, quanto mais confortável ele está, melhor. De olho no mercado de cavalos crioulos de resistência, grupo de criadores cria leilão com premiação. A pessoa que compra, doma e prepara para a prova do Crioulos Paraganá. A gente apostou tudo para essa prova e eu tenho certeza que vai dar certo. São animais realmente de ótimo papel. E aí, gostou dos conteúdos que a gente preparou? O programa Cavalos, você sabe, tem oferecimento de rações Supra, mais do que produtos, resultados. Organact, marca referência em saúde gastrointestinal e suporte à imunidade. E Grupo Unisul Gala, a nova Dakota Ram, você encontra no Grupo Unisul Gala, em Bagé e Pelotas. Vamos à reportagem. Nós estamos na estância São José, que tem exatos 100 anos. Fica em Aceguá, fronteira do Brasil com o Uruguai, e representa a história da família Martins. João Antônio faz parte da 3ª geração envolvida com a criação de cavalos crioulos. O avô, quando vem do Uruguai para o Brasil, traz também cavalos e o pai gostava. Então, desde aquelas exposições lá em Porto Alegre, né, depois no Menino Deus, depois em Esteio, nós competimos os primeiros freios de ouro na época também, quando começou, né, e aí depois saímos um pouco do foco das competições, mas sempre continuamos com a cria do cavalo crioulo. Entramos também no processo de cruzamento com o cavalo chileno, para essas provas de rédea. E aí eu trago os padrijos do Uruguai e começo a usar em cima das éguas do pai e também em cima dessas éguas que nós trouxemos que importamos de lá. Começa então a seleção voltada para animais de resistência. Essa rusticidade, ela traz não só a capacidade de se adaptar a diferentes climas, pastagens, enfim, mas o poder de recuperação que está presente explicitamente ou implicitamente em todas as modalidades da raça, né? Claro. Que é essa capacidade de se refazer. Sem dúvida, e é uma capacidade que é testada nessas provas de enduro, nessas provas de marchita agora, que está muito popular, e a prova da marcha. Eles chegam e tu olha e diz, mas esse animal vai largar amanhã, né? E no outro dia, né? Tá campo, tá a pasto e água, e no outro dia o animal parece que tá novo de novo. João Antônio recebe amigos para ver e falar de cavalo. Vamos juntar uns parceiros também que estejam focados nesse tipo de animal, nesse tipo de genética, e vamos criar algo parecido com o Crioulos Paraganá do Uruguai. Quando ele me disse que tinha essa ideia de fazer no Brasil, quando ele me disse, eu estou contigo. Não perguntei nem como é que ia ser. Eu achei a ideia maravilhosa e graças a Deus ele me fez esse convite. Eu agradeço a ele. Na verdade, o projeto Crioulos Paraganá nasceu no Uruguai, na cabanha La Invernada. Na época, João Antônio era gerente e tinha uma produção de cerca de 100 potros. Precisava de uma estratégia para colocá-los no mercado. A inspiração tu encontra aqui no Brasil, de montar esse projeto Crioulos Paraganá. Onde é que tu te inspira? Morando em Bagé, olhando o que o Marcelinho Moglia estava fazendo com o redomão, né?
Eu digo, como é que eu traduzo o redomão na lagoa para o cavalo de resistência? E principalmente porque o principal problema que eu tinha eram os machos castrados. São a mesma genética das éguas que competem nas marchas, que competem nos enduros. Que tem os melhores resultados, enfim, Claro, né? E estavam lá claro. sem Não, ter aproveitamento. Exatamente. E esses machos são irmãos, são tão bons quanto. Perfeito. Não é possível que a gente não consiga achar um mercado para isso aí. Começou de forma bem tímida, com 12 animais. O projeto cresceu, agregou parceiros e colocou no mercado mais de 100 animais, né? Mais de 100 potros, 4 remates por ano, um case de sucesso que tu queres agora, com os parceiros daqui, trazer para o Brasil. Exatamente, exatamente. Somos 7. Somos 7. 7, igual lá no Uruguai somos 7 cabanhas também. Não quer dizer que no futuro não possam entrar, porque até no Uruguai a gente tem convidados, a gente tem, entende? A ideia é fomentar isso aí. No Brasil, a ideia é fazer a venda durante a marcha de resistência, que vai ser em Bagé, e eles vão competir na primeira etapa do campeonato de marchita do ano seguinte. Com premiação de R$60 mil. A gente apostou tudo para essa prova e eu tenho certeza que vai dar certo. A pessoa que compra, doma e prepara para a prova do Crioulos Paraganá. São animais realmente de ótimo papel. Daí para frente, né, esses animais continuam participando de todas as provas de resistência. E animais que foram geneticamente formatados para isso. Animais que se comportam muito bem no frio, no calor, são animais realmente fora de série. Animais com poder de recuperação fenomenal, animais com uma resistência, uma resiliência espetacular. São os animais que a gente gosta de criar. Cedrijo La Invernada, que hoje trabalha na estância, é um dos cavalos mais premiados da cabanha. Foi o primeiro cavalo castrado que entrou em pista quando a gente transformou esse remate que era em Ramon Trigo lá dos potros, transformamos no Crioulo Paraganá. E juntaram outros. João conta que a aposta foi certeira. No enduro foram 3 conquistas: 4º lugar na prova do leilão, 3º na Nacional do Cavalo Crioulo e 2º na Interraças. Na marcha de resistência de Quaraí, Cedrijo foi campeão na categoria castrado. Então, aqui a gente tem o Cedrijo La Invernada, um atleta de resistência. E eu vou pedir a explicação e o auxílio para entender a conformação desse animal, né? O risco dele, o biotipo e o que esse biotipo auxilia no movimento dele para esse tipo de trabalho, Zambrano. O animal que faz marcha, que corre marcha, geralmente é um animal que tem uma conformação anatômica mais quadrilátera, ele é mais um quadrado. Então, por isso esse animal não é um animal de fazer muito movimento de lateralidade para fazer giro sobre pata, é mais difícil, mas é um animal com a conformação para deslocamento. Existe uma dúvida sobre casco preto, casco branco, e nas marchas a gente vê uma predileção pelo casco escuro. Existe algo concreto nisso? Ele realmente é mais forte, resistente? Eu não tenho assim uma condição de dizer cientificamente se é ou não verdadeiro. Eu procuro os animais de casco preto por essa teoria. Quando a gente vai buscar um animal de resistência para competição, é interessante ver a genealogia, se a intenção é ser competitivo, ou qualquer linhagem a linhagem, ou eu economizo, né, minha trajetória já sendo mais assertiva em quem seleciona objetivamente para um determinado fim. Isso é fundamental. Eu acho que é o papel primordial para provas de resistência se levar em consideração
esse tipo de argumentação, a genealogia. Nós vimos muitos anos trabalhando com esses cavalos e a gente sabia da importância que eles tinham. Só que a gente achava que tinha que ter um pouquinho mais de visibilidade. Hoje está tendo, graças a Deus. Então, eu acho que é umas linhagens que tem que conservar. A gente sabe que não é fácil tu construir um animal que seja competitivo em qualquer que seja a modalidade, né? E de repente a gente tem aqui uma concentração, né, de pessoas que investem nisso, que acreditam em animais de resistência. Aí que tem uma coisa muito importante, que é não perder esse banco genético da raça crioula. Talvez o fundamento maior de todo esse projeto. Fomentar para que continuem selecionando e que continuem melhorando essas linhagens, porque essas linhagens são importantes e são parte do banco genético da raça crioula no Brasil. A linha Horse Núcleos, composta por 2 produtos, é uma linha que nasce para complementar as dietas com grãos energéticos, ou seja, nos sistemas de criação onde se associa, onde se utiliza, na verdade, milho ou aveia, esse produto é um produto complementar, sendo a parte proteica, mineral e vitamínica dessas dietas. Eles têm como diferencial a otimização de manejo, podendo ser fornecido de 1 a no máximo 2 vezes por dia, associados aos grãos energéticos. Nós temos o núcleo 240, ou seja, 24% de proteína, e o 350 com 35% de proteína. Essa linha tem uma flexibilidade de atender diferentes categorias, podendo ser utilizada em situações de desmame, em situações de cavalos em manutenção e também atendendo muito bem determinados manejos de éguas em gestação e lactação. Há um tempo atrás, a Marcele entrou em contato comigo pelo Instagram, mandou uma mensagem pedindo espaço para contar a sua história. Ela perdeu a visão aos 4 anos de idade, adora cavalos e sonha em poder competir. A liberdade que ela tem quando ela está em cima da Estrela Encantada é algo maravilhoso, né? Tenho certeza as pessoas que forem assistir o vídeo jamais diriam que a Marcele não enxerga, né? Olha o círculo perfeito. Ela se mostra cada vez uma égua mais centrada, mais ligada, gosta do que faz. Vamos pedir um trote e vamos entrar num galopinho bem mansinho. Hoje Marcele tem 18 anos, é universitária e está cursando desenvolvimento de sistemas. A rotina é corrida, mas ela sempre que pode dá um pulo aqui. E não quer saber de receber tudo de mão beijada. É ela quem escova, encilha, dá banho. Quando tá no CT, toma a frente. Olhando essa jovem cheia de atitude e autonomia, a gente nem imagina a batalha que ela enfrenta. Com nascimento prematuro e várias complicações, Marcele teve um deslocamento da retina e perdeu completamente a visão aos 4 anos. Nascia ali uma história de superação, onde o cavalo entrou em cena em 2020. Ela começou a pesquisar tudo sobre cavalo, assistir vídeos, filmes, e daí ela veio um dia: mãe, eu quero começar a fazer aula. Assim, Marcele começou as aulas de ecoterapia. Lá ela já se mostrava bastante apta a trabalhar com cavalos, a lidar com cavalos, aprender muito sobre horsemanship. Foi assim uma liberdade muito grande para ela aprendeu muito na ecoterapia. Mas eu sempre gostei muito do esporte. Então a ecoterapia para mim já não era mais aquilo que eu queria. Ela queria mais. Aí a gente fez um ano de adestramento paralímpico em Blumenau. Na busca por novos desafios, Marcele chegou no CT Hart, pertinho de casa, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina.
Hoje, Marcele já sente toda a segurança na Estrela Encantada. E aí agora a gente está treinando para esse ano poder competir com ela. A égua evolui a cada dia, assim como a jovem amazona. Cada treino ela melhora mais. O que ela conhece, o que ela busca, o que ela estuda sobre o cavalo hoje se demonstra em cima da Estrela. Não mandei, senhora. Aí, a égua resolveu trotar sem a Marcele pedir. A Marcele já conhece bastante sobre cavalo. Trotou, ela corrigiu, parando ela e recuando. E voltou ela para o tranco. Com certeza a gente vai colher bons frutos aí na prova de inclusão de ouro, no para-freio hoje, né? A gente vai ouvir muito falar no nome dela. Se a gente pegasse uns vídeos de meio ano atrás, não tinha essa sincronia, não tinha esse conjunto que temos hoje aí, né? Marcele e Estrela Encantada. Eu muito mais aprendo com ela do que estou ensinando, né? Porque ela tem algo assim que provavelmente eu não encontro em outra pessoa, uma sensibilidade diferenciada que nos ensina muito. Finalizando o treino. É uma menina de ouro. A gente vê que ela não tem visão, mas ela enxerga com o coração. O sonho da Marcele é poder participar da prova para-freio. E para isso ela precisa de patrocínio, né? Então fica aqui o apelo para alguma empresa, instituição ou pessoa que possa ajudá-la. Quando a gente fala em cólica, a primeira coisa que vem à mente é a pedra, o enterólito, né? Mas na verdade existem outros fatores que podem desencadear o problema. O estresse provocado por dores musculares, contraturas, enfim, pode ser um. Maurício, que trabalha com animais de alta performance, reorganizando estruturas moles, como músculos e tendões, afirma que o enrijecimento e a falta de mobilidade da região lombar não interfere somente no desempenho em pista, como pode gerar outros problemas. Cavalos com dores crônicas na região tóraco-lombar, em que esse trabalho de equilíbrio biomecânico fica limitado, normalmente eles têm alguma disfunção intestinal. Então, muitas vezes a causa do problema é na outra parte. Se a gente pensar em cavalos com cólicas recorrentes, né, cólicas espasmódicas, cólicas de aumento de peristaltismo do intestino, que é o movimento que o intestino faz para levar, né, o bolo alimentar até a saída, né, até virar esterco, até sair. A mobilidade e a motilidade do intestino, ela tem uma correlação direta com outras partes do corpo. Então, isso acontece muitas vezes, por exemplo, se eu estou falando de musculatura, de fáscias, de tecidos moles, eu vou fazer o meu trabalho, vou verificar o que está fora do lugar, contraturado, com aderência, vou organizar isso. O cavalo ainda mantém um nível de dor significativo, eu acabo investigando, conversando com o clínico, esse cavalo come bem, absorve bem, tem algum sinal clínico de gastrite, então o aparelho gastrointestinal dele normalmente está comprometido. E o contrário também acontece, ou seja, essa parte emergindo da coluna, em cada encontro de vértebras tem um par de nervos, são raízes nervosas. Então parte do sistema nervoso central, cérebro, medula e vai para o corpo. Toda a comunicação, agora é o momento da digestão, libera suco gástrico, agora é movimento intestino, abre a saída do estômago para o alimento passar. Tudo isso é uma comunicação silenciosa que precisa do equilíbrio do sistema nervoso do cavalo, sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso autônomo simpático, parasimpático.
Por isso que o cavalo, quanto mais confortável ele está, melhor. Importante lembrar vocês que nesse domingo, a partir das 18 horas, atentem para o horário, 18 horas, nós teremos a transmissão ao vivo, direto de Uruguaiana, da Merial, do leilão dos sonhos, da GAP Genética. A ideia de repetir o nome e fazer a segunda edição simplesmente foi pela qualidade que nós vimos que tínhamos para colocar no mercado. São 16 machos também, todos da geração 2024, onde nós colocamos toda a geração à venda e com reserva, então, de cobertura de alguns, com reserva de 50% de outros potros. E também outros 3 potros que nós colocamos à venda, 10% deles, porque são potros que a gente acredita muito no futuro. Sempre com esse intuito de se reservar geneticamente deles, porque são putrilhos que servem para nós usarmos dentro da GAP. Mas mesmo assim, estamos dividindo essa genética com os amigos e clientes. O legal, né, Márcia, da gente lembrar que esse projeto Remate Sonhos, ele nasce inspirado numa realidade que já existia, né, de potros vendidos com essa idade que a gente está vendo aqui, né, com 1 ano e meio, enfim, em outras oportunidades, em outros leilões e que já mostravam resultado na mão de clientes. Eu acho que é uma ideia, um projeto bem legal de ter parceiros, né, nesses potros da nossa ponta. E a gente teve exemplo o Jaguar, que foi comprado por Seu Maeda aqui na Cabanha, o Leopardo foi vendido também novinho. Nessa idade. O Orfeu, agora campeão do Bocal, também foi vendido novinho. Nas 15 fêmeas potrancas da geração 2024, são 8 filhas do Fantástico, 4 delas têm mães sedutor. Seriam potrancas que estariam no nosso time de pista, mas vão estar indo à venda, muitas por serem filhas do Fantástico, e nós termos que ficarmos com potrancas talvez inferiores, mas abertas para poder usar o Fantástico dentro de casa. E depois tem mais outra potra, que é a mãe é Fantástico e o pai é sedutor, ou seja, a metade da oferta das fêmeas traz esses dois, vamos dizer, grandes garanhões que hoje são registros de mérito e cavalos, os dois mais importantes, podemos dizer, né, da raça. Então, essa consistência genética a gente vai ver em toda essa potrada. Leilão dos Sonhos nesse domingo a partir das 18 horas. Mais informações com a Boqueirão Remates e Trajano Silva Remates. Transmissão aqui pelo YouTube do programa Cavalos. Assim encerramos então mais um episódio do programa Cavalos. Não esqueçam de dar like, deixar um comentário e se gostou mesmo do vídeo, aproveita para compartilhar. Vai ajudar a gente demais. Até o nosso próximo encontro. Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Estância Quaraci. Excelência na criação. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Estância Liberdade. Esta marca tem raça. Rolante, Rio Grande do Sul. Programa Cavalos.